Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu tenho dito insistentemente, quero continuar pensando desse modo, que a Bíblia ela é uma fonte inesgotável, que Deus não revela-se de um todo de uma só vez. E é isso que faz da Bíblia tão maravilhosa, porque você nunca sabe tudo sobre ela, né? Por mais que você estude, por mais que você pesquise, você lê uma Bíblia, por exemplo, de estudo, lê os comentaristas, parar para ouvir alguém é você admitir, você não sabe tudo. Eu não sei tudo, eu preciso sempre aprender. E eu estava lendo aqui, mais uma vez, a parábola das 10 virgens, quem não as conhece, Mateus capítulo 25. E eu comecei a considerar algumas verdades que eu não sei, talvez outras pessoas pensem de outro modo, mas são verdades que eu passei assim desapercebido. Eu já preguei essa mensagem várias vezes, das mais variadas formas, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa mensagem. Já preguei ela em tom de estudo, já preguei ela como aplicação, já preguei ela como uma defesa apologética, né, os 3 tempos da parábola. E eu estava olhando aqui algumas verdades sobre as loucas que chamaram-me muita atenção, que eu quero destacar. A primeira delas está logo no versículo, vou pegar uma Bíblia aqui, logo no versículo de número 1. A primeira verdade que me chamou assim muita atenção. Quando o texto diz assim, ó: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então a primeira verdade é que as loucas também fazem parte do reino dos céus. A gente às vezes quer excluí-las, só que o texto diz que elas fazem parte. O reino dos céus como um todo são semelhantes a uma símile às 10 virgens. Então vamos lá, elas fazem parte do reino, cantam com as prudentes, porém são loucas. Pregam talvez o mesmo conteúdo das prudentes, porém são loucas. Fazem parte do mesmo hall de membro, comungam da mesma ceia, porém são loucas. Uma outra verdade do texto é que essas loucas, elas também estavam esperando o noivo. Porque olha o que diz o texto: que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro. Então, poderiam até estar pulando, que hoje é meio que normal, né? Isso aqui não é uma crítica. A minha crítica é quando se faz isso via de regra. Aí é uma crítica, né? Isso é um problema sério, né? É quando alguém começa a fazer algo e dá certo e os outros copiam. Então, às vezes deu certo, é aquela velha história, né? O cajado de Eliseu só faz milagre na mão de Eliseu. Determinado irmão prega com um determinado fundo musical e deu certo para ele. Agora, isso não é via de regra. Todo mundo tem que usar o mesmo fundo, né? São os modismos que se criam. Lembro-me de um determinado pregador, não vou citar nomes aqui que eu posso ter problema, enfim, não quero fazê-lo, que pregava e ele usava assim a toalha e batia, né, assim, na tribuna, no altar, ou no púlpito, como preferir. No púlpito, que seria o melhor nome. Isso é algo dele, uma expressão dele, que deu certo para ele. Nunca vi ele usar aquilo como um amuleto, um medalhão, ou coisa do tipo. Era algo dele. Precisa ser respeitado. Pronto. O que mais se via? Alguém começar a fazer do mesmo modo. Mas tá, fecha parênteses. A questão é a seguinte, voltamos aqui para o texto. Olha que interessante. Elas também estavam aguardando. Quem sabe pulando, como alguém pula cantando. Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Não tem nada de errado nem com o hino, nem com a manifestação. O que eu quero dizer é que tem muitas virgens loucas pulando, que a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá, que diz Maranata, ora vem, que alega esperar o noivo, mas são loucas. Porque o texto diz, ó, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro. Não foi só as prudentes, as loucas também. Uma outra verdade, que essa é muito terrível, está no versículo de número 8 de Mateus capítulo 25, quer ver? Olha aqui, gente.
vou tentar botar aqui para vocês verem. Mateus 25:8. Olha aqui. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Por quê? Porque nós não temos azeite. Porque nós não trouxemos azeite. É isso que diz? Não. Porque as nossas lâmpadas ou lamparinas se apagam. E se você parar para perceber no texto, você perceberá que elas têm lâmpadas, que elas têm luz, não diz que está apagada, porém está se apagando. A loucura é revelada não pela falta de lâmpada ou lamparina, seria o melhor, porque elas têm. Não pela falta de luz, porque elas têm. Nem pela falta de azeite, porque elas têm. A loucura está revelada no fato de que, aqui está todo o principiar da parábola, elas não tinham em reserva. Então olha que loucura você parar para pensar nisso. Se o azeite é o simbolismo do Espírito Santo, eu posso dizer que elas têm o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo não as tem. Uma coisa é você ter o Espírito Santo presente, outra coisa é você tê-lo presidente. Uma coisa é eu ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo me ter, me obter, me possuir. E daí, cuidado com a palavra possessão. Então você observe que são coisas distintas e a gente precisa prestar atenção nisso. O grande problema delas é que elas tinham, mas tinham o insuficiente. Elas tinham, mas não tinham o bastante. E a pergunta é, o quanto eu tenho do Espírito Santo em mim? Essa é a pergunta que eu preciso fazer-me. O quanto eu tenho dele em mim? O quanto seu agir, seu proceder, seu frutificar, seu pensar domina-me, influencia nas minhas decisões, no meu modo de ser e agir. O quanto do Espírito Santo, qual a parte que ele tem nas minhas conversas, no meu modo de negociar? Isso é uma pergunta séria. E a questão é que elas não têm reserva. Estudiosos falam, William Barclay, por exemplo, faz essa citação, e você pode dar um Google aí, pesquisar, né, no chat GPT. Dizem-se que essas lamparinas tinham em média ali, a capacidade delas, 150, no máximo 200 ml. Então quer dizer, é pouco. Para o noivo que disse que não sabe, na verdade ele sabe, nós é que não sabemos. Mas para um noivo que não garantiu data de vinda e que eu preciso esperá-lo, é pouco ter apenas 150, 200 ml. Eu preciso andar com um recipiente, sabe, com HD externo. Eu preciso andar com HD externo para ver quanto está me reabastecendo, para que quando ele vier, as minhas lamparinas não estejam apagadas. Então observe, alguém que vai nos cultos só no domingo, recebe de Deus, eu não tenho dúvida. O problema é que o azeite que ele recebe é de Deus, talvez não seja o bastante para o próximo domingo. Será que alguém que enche as suas lamparinas apenas numa santa ceia, e eu não estou diminuindo a ceia do Senhor, né? Mas será que alguém que abastece as lamparinas de ceia em ceia é o suficiente para quando ele vier? São perguntas que a gente precisa fazer. Então não é que não oram, mas só um pouquinho. Não é que não leem as Escrituras, leem, mas é só um pouquinho. Não é que não consagram suas vidas, ou que não vão na igreja, ou que não cantam no coral. Fazem tudo isso, mas fazem insuficientemente. Fazem pouco. E daí o problema é sério, porque não é o bastante. Uma outra verdade é que quando elas dizem, dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando, isso desemboca no quê? No sentido de que elas tinham consciência disso. E que elas precisavam tomar uma atitude. E que até tomaram essa atitude. Porém, tarde demais. Então, observe. O azeite que elas tinham até as levou. Sim, por um tempo. Até as manteve acesas. Sim, por um tempo. Mas não bastante. Então, se eu e você, nós não nos reabastecermos, não é que a gente vai desviar amanhã. A gente fica cantando.
A gente fica pregando, a gente fica obrando, a gente fica honrando, a gente fica comungando, a gente fica congregando. Mas a pergunta é, com esse pouquinho de azeite, quanto tempo? A gente precisa encher o tanque, irmãos. Às vezes é como um celular, né? O cara vai lá, engata ali, né, na fonte, só para ter o suficiente para mandar uma mensagem, para fazer uma ligação, para efetuar um pagamento ou para receber um pagamento. Mas se você desconectar da fonte, veja bem, você fez o pagamento, ele te atendeu, mas se você não mantê-lo conectado à fonte, vai apagar. E é aqui que está a minha preocupação. O quanto eu estou conectado à fonte. Porque observe que a consciência delas não desembocou em uma atitude. Observe, eram 10 virgens. Então o pecado delas não era prostituição, não era fornicação. O pecado delas era descaso. O pecado delas era imprudentes. As 5 loucas. Não diz as 5 prevaricadoras. Diz as 5 loucas. Então é necessidade, é loucura não ter o bastante. Não preparar-se à altura. Volto a repetir. O azeite as levou até a porta. O azeite as levou até longe, mas não o bastante. Não o suficiente. Não basta ir longe. Tem que ir até o fim. Quantas pessoas que foram longe na fé, que foram longe no ministério, mas não vão até o fim. É o suficiente? É o bastante? Pense nisso no nome de Jesus. Se nós fôssemos falar sobre as prudentes, poderíamos dizer que elas dormiram. Então não há problema dormir. Às vezes a gente dorme, às vezes a gente tosqueneja, às vezes a gente dá uma vacilada. E é por isso que a gente precisa ter em estoque. Para quê? Para quando a gente despertar do sono. Aí vem o noivo. Opa, tá aqui. Tá vindo. Onde é que eu tava com a cabeça? Eu tosquenejei, eu dormi. Tenho aqui. Então, irmão, em nome de Jesus, antes que você ouça o soar da trombeta, antes que se ouça a voz e o clamor que diz, é meia-noite, corramos rápidos. Como dizem as prudentes, ide aos que compram, porque azeite não se empresta, azeite não se dá, azeite se vende. Ide rapidamente aos que compram, antes que o noivo chegue. Adianta ir até a porta e ficar batendo, depois que a porta da graça se fechou? Então, em nome de Jesus, cuidamo-nos enquanto é tempo. Abramos-nos os nossos olhos e consciência. Não esqueçamos, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Não generalize, nem todas são loucas. Tem algumas prudentes. Nem todas são prudentes. Fique esperto, algumas são loucas. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. As loucas fazem parte do reino. As loucas até esperam. O problema delas é que elas não esperam o suficiente. Não preparam-se o bastante. É tempo e hora da gente recarregar as nossas baterias, encher o nosso recipiente, a nossa reserva, para que quando o noivo vier, bem-aventurado o servo que quando o Senhor voltar, achá-lo servindo. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Não é o fim último da fala, é só um pensamento sobre. Pense nisso, em nome de Jesus. Amém.